Ah, bem-vindos de volta. Eu vou ter o prazer enorme de apresentar rapidamente o Rafael Melani para vocês. Ele foi aluno nosso de doutorado, eu tinha feito mestrado em toxinologia na Universidade de Brasília e se apaixonou depois pela proteômica e foi recebido, né, para fazer o doutorado lá no nosso grupo. E aí eu mandei para os Estados Unidos para trabalhar com o Neil Keller, que era amigo nosso também, e para fazer top-down proteomics, que era uma das técnicas mais modernas, ainda é, né? Na época. Ele foi, passou 18 meses lá, fez um trabalho belíssimo, muito bonito esse trabalho mesmo, e voltou para fazer pós-doc com a gente. Infelizmente, não deu certo o pedido de bolsa por razões completamente esdrúxulas, absurdas, enfim, a bolsa não foi consentida. E aí ele retornou. O Neil Keller, óbvio, ele tinha feito um belo trabalho, pegou ele de volta para trabalhar no laboratório. Ninguém desperdiça o talento, né? O Rafael é um talento. Ele voltou, trabalhou no Neil Keller há vários anos, e aí, como só ia acontecer, como se dizia antigamente, a Termo convidou ele para ir trabalhar lá, porque ele tem uma atuação brilhante na área de top-down e de espectrometria de massa. Então, agora ele é gerente dos tríbridos, manager dos tríbridos da Termo, lá em São José. Ele está trabalhando lá. O Rafael é um jovem, muito talentoso, uma pessoa muito amiga também, muito carinhosa conosco, comigo, Solange, Fábio também. E eu tenho um prazer enorme em ver o desenvolvimento dele e agora trazê-lo aqui para apresentar para vocês. É uma palestra muito bonita que ele dá também, sobre o trabalho dele. Ele criou um banco de plasma, de proteínas de plasma, e foi o primeiro autor desse trabalho, publicado na Science, enquanto ele estava ainda lá no New Keller. Ok, Rafael, a bola está contigo, meu querido amigo. Oi, vocês podem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Tá, obrigado. Gilbertão, muito obrigado pelas palavras. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sempre fico mexido quando eu ouço as palavras tão carinhosas. Ah, dividir minha tela. Ok. ah, Pronto. Como o Gilberto falou, bom dia, boa tarde a todos. Não sei se vocês já pararam para o almoço ou ainda não. Aqui o dia está começando. Aqui ainda é bom dia em São José. É um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho de top-down proteômica, proteômica do top-down, nessa escola. Como o Gilberto falou, hoje em dia eu sou agente de produto na Termo, dos tríbridos, do Ascend, do Eclipse, do Fusion Lumos. Mas a minha aula ou a minha palestra hoje não é relacionada a termo, é uma palestra científica do trabalho que eu fiz nesses últimos 10 anos. E eu vou poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês sobre o que é proteômica top-down e alguns exemplos. Então, vamos começar com o mais básico, ou da onde vem a ideia da proteômica top-down, o que ela é e por que como ela funciona. E para isso a gente tem que voltar lá um pouco atrás, lá do começo, para quem galera da biologia, da química, da parte de bioquímica.
Então, como as proteínas são formadas e as diferentes formas de proteínas, né? Então, a gente pode ter variação de proteína de vários jeitos. E a gente começar lá atrás, tem um transcrito com vários exons e com vários introns. Primeiro nível de variação está em criar diferentes RNAs mensageiros via splice alternativo. Então, a gente parte de um único gene e pode ter diferentes RNAs mensageiros só pela diferença e pelo splice alternativo. Isso já gera uma diversidade bem grande no número de proteínas no final. Aí a gente tem a tradução, né? E esse RNA mensageiro vai virar uma proteína. Isso aqui a gente partiu de um gene, aqui a gente tem duas proteínas traduzidas. E aí a gente chama essas proteínas de isoformas. Mas essas isoformas, elas também podem ter variações, né? E elas vêm das modificações pós-traducionais. Você pode pegar uma única proteína e adicionar uma glicosilação, adicionar um açúcar. Essa mesma proteína pode ter um sítio onde entra um lipídio e ela vira uma lipoproteína. Quando a proteína está próxima do fim da vida dela, da vida útil dela, ela pode ter uma ubiquitinação, para saber que chegou a hora dela ser degradada. Então é uma outra proteína que é acoplada a essa proteína original, também forma uma forma nova. Ou ela pode ter um sítio de fosforilação, múltiplos sítios de fosforilação que vão ativar ou desativar essa proteína, ou ativar ou desativar funções dentro dessa proteína. E assim a gente consegue formar diferentes formas da mesma proteína. Então, de um gene aqui a gente tem duas isoformas e aqui a gente conseguiu construir diferentes formas de proteínas. E como é que a gente chama essas formas de proteínas? A gente chama elas de proteoforma. E de onde vem esse termo? O que é uma proteoforma? Esse termo foi um termo criado em 2013 pelo Neil Kelleher e o Boyd Smith. Eles têm um paper cunhando e criando esse termo de proteoforma, e ela é definida como a forma molecular distinta de uma proteína, que é um produto que vem de um único gene. A gente tem a sequência base, a gente tem o sítio de modificações pós-traducionais, e a gente cria essas proteoformas. Na sequência base, a gente pode ter diferentes splice alternativos. Se você tiver uma única modificação em um aminoácido fruto de mutação, a gente também considera como uma proteoforma. Aqui esse é o paper, né, como eu falei, de 2013, em que o termo é definido. Tem mais de 800 citações hoje em dia, aquele dado de 700 e alguma coisa do final do ano passado. Então já temos mais de 800 citações nesse paper. Para quem tem as últimas versões do Lenneger, há alguns anos, do livro de bioquímica, né? Há alguns anos atrás, eles já incluíram o termo proteoforma. Então, nessas versões mais novas, quem está estudando bioquímica, eles explicam o que é, e já tem no livro o termo proteoforma, e é um termo que está sendo utilizado bastante já na comunidade proteômica, e está expandindo e começando a ser utilizado em outras comunidades científicas também. Então, só recapitulando, o que são as proteoformas? As proteoformas são esses produtos proteicos que aparecem de um gene. Eles vêm de um gene e você pode ter diferentes formas dessa proteína, diferentes proteoformas, fruto da ação de variação genética, splice alternativo, e modificações pós-traducionais. E aí a pergunta é, ok, quantas proteoformas a gente tem, né?
Então, se a gente olhar e vamos ver a complexidade desses produtos, a gente tem aproximadamente 20 mil genes, certo? Desses 20 mil genes, a gente cria aproximadamente 85 mil transcritos, e aí que a gente espera, ou que a previsão é que a gente tenha aproximadamente 1 milhão de proteoformas em seres humanos únicas. Esse número é uma estimativa, esse número pode estar muito errado para menos ou muito errado para mais. Isso aqui é só uma estimativa baseada nos dados que a gente tem hoje em dia, né? E 1 milhão de proteoformas, como eu disse, pode vir de uma SNP, que é Single Nucleotide Polymorphism. Então, é a variação de uma base de aminoácido, de uma base de nucleotídeo, que leva à alteração do aminoácido numa proteína. Qualquer outro tipo de mutação que leve à alteração da forma ou do produto final dessa proteína. Variação de sequência de RNA com splice alternativa, edição de RNA mensageiro, SMORphs, tudo isso muda a sequência da proteína no final, ou pode mudar a sequência da proteína no final e criar diferentes proteoformas. Erros de tradução não são comuns, mas eles ocorrem. O número de erros de tradução, se você comparar ao tanto de proteína que está sendo produzida, é mínimo, mas gera variação, e essa variação tem que ser computada e faz parte da variação de proteoformas. E modificações profissionais, que podem ser simples, como uma adição de um grupo fosfato, uma fosforilação, ou muito complexas, como a gente tem nas glicosilações, que podem ter cadeias super complexas, com múltiplos subunidades de glicanos, e com uma variação e com uma heterogeneidade muito grande. Então, aqui eu tenho só um exemplo de uma proteína para mostrar para vocês como esse número pode ser grande, pode ficar grande. Então, aqui eu tenho um exemplo da Stone H4. A gente sabe que a gente tem aproximadamente 75 proteoformas em humanos que já foram descritas. Agora, se a gente olhar e considerar as 13 mais comuns, modificações pós-traducionais, que são acetilação, metilação, fosforilação e assim vai, nessa proteína, a gente e um polimorfismo que é relatado, a gente pode chegar a ter 98 mil proteoformas possíveis. E aí a gente vem e começa a pensar, né? Uma proteína, a gente tem quase 100 mil possíveis proteoformas. Todas elas existem. Então, a gente vai ter todas elas. Aqui eu tenho a sequência, o lugar das possíveis modificações. Em alguns lugares eles podem ter mais de uma modificação que ocorre. Essa arginina aqui, ela pode ser metilada ou dimetilada. Essa glisina aqui pode ser metilada, dimetilada, trimetilada. Lugares que a gente só tem acetilação ou outras modificações. Então, é um universo muito grande. E essa combinação pode levar a números muito grandes. Mas a gente consegue ver todas essas modificações, a gente consegue ver todas essas proteoformas, que são as possíveis proteoformas de existirem? Geralmente não. E desses 70 mil, ou quase 100 mil, a gente consegue ver e mapeou 75 mil. Desculpa, 75 são as mais comuns observadas em humanos. Não que as outras não existam, elas podem existir, mas geralmente elas estão em uma concentração menor, ou não são todas as possíveis variantes proteoformas que existem. O corpo regula especificamente cada uma delas,
E aí a gente chega num problema que, se a gente tiver olhando peptídeos, quando elas estão quebrados, separados em peptídeos, a gente é mais sensível, a gente não consegue determinar qual é a sequência ah, inteira ou como elas se ligam para saber qual é a função, qual é a proteoforma que a gente tem. E esse é um problema que eu vou mostrar mais para frente. Então, outra coisa que a gente pode ver é a limitação da diversidade das proteoformas. Como eu já falei, o número de cópias é algo importante. A gente pode ter proteoformas que são muito abundantes e proteoformas que são pouco abundantes. E isso pode levar a descontroles que a gente pode ver mais para frente. E como eu disse antes, a estimativa atual é que a gente tem aproximadamente 1 milhão de proteoformas. E aí a gente vem na questão da abundância também, é que, ok, a gente tem essa proteoforma tem muito pequena, ela é relevante para a biologia ou não é relevante para a biologia? Se você tem polimorfismo, se você tem diferentes alelos, em que você tem duas variantes, geralmente, dependendo de onde a modificação você pode ter ser deletéria, causar algum problema, e aí esse número pode ser muito relevante, ou pode ser simplesmente pequenas alterações de tradução, e aí isso é relevante para o organismo no final, aquele baixo número de cópias, geralmente, a gente entende que não. Mas se é algo que altera a função ou altera a estabilidade, isso pode ser que leve a modificações drásticas que podem levar, especialmente a doenças no futuro. E aí a questão é como a gente estuda essas proteoformas. Tem duas formas que a gente pode estar fazendo isso. Métodos clássicos, certo? Quando a gente usa um método bioquímico, a gente vai lá, vai isolar aquela proteoforma específica ou um grupo de proteoformas de um único gene. A gente vai fazer isso é trabalhoso, dá muito trabalho, a gente vai de pouquinho e vai estudando uma por uma delas. É um método bem reducionista, mas é um método que a gente tem hoje em dia para determinar quando tem essa fosforilação aqui, ou quando não tem essa fosforilação naquela posição daquela proteoforma X. Muda a função? Ela está mais ativa, ela está menos ativa, ela muda a função completamente. Então, esse é um método que a gente tem para fazer caracterização de função. É um método bem demorado e era o método clássico que foi utilizado no começo para estudar as proteínas como um todo. Década de 90, no final da década de 90, especialmente a gente tem a criação da proteômica, início dos anos 2000, certeza que vocês viram isso nos últimos dias. A gente tem a criação da proteômica, de outros métodos ômicos, nessa época principalmente da proteômica. A gente consegue estudar em larga escala o proteoma ou o conjunto de proteínas de um indivíduo, de um tecido, de uma célula, e tem uma visão mais do todo, de uma vez só. Gosto muito desse cartoon, dessa chart, que mostra o departamento de genética ou de bioquímica moderna indo lá e pescando cada uma das suas proteínas, dos seus genes, enquanto vem a proteômica ou a genômica e consegue olhar o todo de uma vez só, né? Então, isso é o que a gente faz hoje em dia e a gente usa espectrometria de massa para esses métodos ômicos, porque é uma técnica sensível e que vai te dar um resultado muito bom. Então, como a gente faz proteômica hoje em dia, tem duas vertentes, a proteômica bottom-up e a proteômica top-down. Acredito que nos últimos 2 dias vocês viram bastante, e hoje vocês viram bastante sobre proteômica bottom-up, com todos esses brilhantes professores que passaram por aqui. LCMS é o método que a gente geralmente utiliza quando a gente está fazendo bottom-up.
E o porquê de utilizar peptídeos, né? A gente utiliza o peptídeo porque é muito mais fácil de fazer a análise de peptídeo. A cromatografia, ela é utilizada para fazer a separação de pequenas moléculas ou de peptídeos. Os espectrômetros de massa, eles funcionam muito melhor no range dos peptídeos, eles são mais sensíveis nessa área, a fragmentação é utilizada para essas moléculas de tamanho pequeno. Então, você tem a instrumentação e as técnicas que a gente usa são otimizadas para bottom-up. É por isso que bottom-up é a técnica dominante hoje em dia, é por isso que é mais fácil de se realizar, que os equipamentos que a gente utiliza favorecem essa técnica. Aqui nesse desenho, nesse esquema que eu tenho, a gente tem aqui um esquema de como o bottom-up funciona, né? O esquema de como a técnica acontece. Então, você parte do tecido, da sua célula, do seu organismo, extrai as suas proteínas, faz a digestão, e toda vez que você faz a digestão, você aumenta a complexidade da sua amostra, certo? Você tinha um número X de proteína, você passa a digerir essa proteína, você cria um número muito maior de peptídeo. Se a gente imaginar que a gente tem 50 a 100 peptídeos por proteína, as proteínas têm muito mais, mas em média, você está aumentando 50, 100 vezes a complexidade da sua amostra, toda vez que você faz uma digestão. Mais as modificações tradicionais. Então, no final, você leva para a espectrometria de massa, né, com o LC-MS, o LC separa, a cromatografia faz a separação, o espectrômetro de massa faz a detecção e faz a fragmentação, detecta no MS1. Aqui, nesse caso, se a gente estiver analisando, olhando só para peptídeos modificados de uma proteína, a gente vê que a gente consegue pegar peptídeo não modificado, peptídeo acetilado, peptídeo com fosforilação. E aí, como eles estão organizados, a gente não consegue determinar, a gente só conseguiu determinar que a gente identificou os peptídeos. Uma coisa muito importante da proteômica bottom-up é que ela identifica peptídeos, ela não identifica proteínas. A gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente está fazendo proteômica bottom-up. Você faz o seu experimento, você faz a digestão, a espectrometria de massa quando está trabalhando, quando está fazendo a aquisição, ela adquire o MS1, a massa intacta do seu peptídeo, a massa e a fragmentação do seu peptídeo, e é o peptídeo que é o centro da informação. É ele que é identificado e é ele que vai ser utilizado para fazer a quantificação. Você faz a quantificação de peptídeo, você faz um rollover para a quantificação da proteína. E como você sabe qual é a proteína que está dentro da sua amostra, você faz o rollover, você faz a inferência das proteínas que estão dentro da sua amostra. Você pode ter a identidade das proteínas, mais baseada na identificação dos peptídeos, então você tem a inferência das proteínas, é um método quantitativo, você pode fazer a quantificação, e também você pode saber quais são as modificações posicionais que os peptídeos têm. O problema é que você sabe qual é o peptídeo, qual é a quantidade daquele peptídeo, mas você não sabe como eles se ligam no todo da proteína. O bom dessa técnica, mesmo aumentando a complexidade da amostra, é que se você tiver um ou dois peptídeos que são proteotípicos, ou peptídeos que são únicos daquela proteína, você sabe que aquela proteína está dentro da sua amostra. Você não precisa identificar todos os peptídeos, basta a identificação de alguns. É uma técnica que tem alta sensibilidade, alta reprodutibilidade, e é o que a gente chama de golden standard da proteômica, né? Todo mundo, é uma técnica fácil de fazer, a maioria massiva dos laboratórios hoje em dia faz ela, e quando a gente falar, estou fazendo proteômica, é a técnica que você vai imaginar que as pessoas estão fazendo, é a técnica que a maioria das pessoas. E como que a gente faz a proteômica top-down, então? Já que a gente está falando essa aula hoje é de top-down, e eu estava falando de bottom-up, só para mostrar qual é a diferença entre uma e outra, as diferenças mais marcantes entre uma e outra. Então,
a proteômica top-down, a gente começa do mesmo jeito, começa com o mesmo material. A gente pode começar com um indivíduo, a gente pode começar com uma célula, a gente pode começar com um tecido, com o mesmo tipo de material que a gente começaria a proteômica do tipo bottom-up. A gente faz a extração proteica da mesma forma, ou de forma muito similar à extração proteica que é feita para a método bottom-up. E aí a grande diferença aqui é que você não tem o passo da digestão. A gente vai analisar as proteínas de forma intacta, ou as proteoformas de forma intacta, do jeito que elas estão. E a gente não perde a informação de como um peptídeo está ligado ao outro. A gente olha a proteína, a gente olha a proteoforma como um todo. Geralmente a gente tem um passo de separação offline, pega essas frações geradas pelo fracionamento offline e leva para LCM e SMS. E no espectrômetro de massa a gente consegue o MS1, que vai te dar e vai te ajudar na quantificação, e a gente usa o MS2 para fazer a fragmentação, para fazer a identificação daquela proteoforma e, dependendo do caso, a gente pode, de quão boa a sua fragmentação apontar qual é o sítio de modificações pós-traducionais ou apontar qual é o sítio da variação. Se for uma variação de sequência e você tem um fragmento que explica aquele aminoácido, ou que tem aquela mudança de aminoácido, você consegue explicar aqui também pelo MSMS, e aí você passa a fazer a análise de dados. Agora a gente vai fazer a identificação e a quantificação das proteoformas. Então a gente não tem o passo da inferência aqui, tem identificação e quantificação direta das proteoformas. A gente não faz inferência. Essa técnica é a única técnica que consegue te dar a quantificação e identificação da proteína inteira ou da proteoforma toda, e não com a inferência. Então, no final, a gente tem a gente sabe qual é a proteína que foi identificada, a gente sabe qual é a proteoforma que foi identificada, a gente tem dado para fazer quantificação, e a gente pode dizer quais são os peptídeos, quais são as modificações que tem nessa proteína, quais são as modificações pós-traducionais, e dependendo da fragmentação, você pode dizer qual é o aminoácido que está modificado com essas PTMs. Então aqui a gente vê que é claro, né, essa proteína tinha uma acetilação e uma fosforilação, uma acetilação, uma fosforilação e duas fosforilações, então a gente sabe, se a gente estivesse analisando os peptídeos, quanto disso estaria, qual seria a distribuição dessas intensidade dessas proteínas, a gente não conseguiria, ou da proteoforma final, a gente não conseguiria determinar. Se a gente voltar aqui atrás, a gente vê que a acetilação era mais comum e a fosforilação era menos, mas o que a gente vê aqui no espectro final é que a forma mais comum é a forma duplamente fosforilada e acetilada. As outras são formas menores, ou proteoformas menores. Então, qual é a demanda e por que é mais difícil de fazer top-down? Ela demanda o uso de equipamentos que são chamados de equipamentos top de linha, né? Ou equipamentos customizados, dependendo do fabricante. Alguns fabricantes de espectrômetros de massa já têm equipamentos que você não precisa fazer nada, você só compra o equipamento e começa a rodar. Outros equipamentos ou outros fabricantes, você precisa fazer alguns ajustes no equipamento. Análise da proteína, como eu falei lá, não aumenta a complexidade molecular, porque você não faz a digestão dessa amostra. Basta um espectro de MS2 para você conseguir identificar a sua proteína. Agora, é uma técnica que ainda está em desenvolvimento, em expansão. Não é uma técnica que é gold standard, não é uma técnica tão fácil de fazer. E poucos laboratórios no mundo ainda dominam essa técnica para poder estar fazendo. E eu já falei um pouquinho, mas esse slide aqui é para explicar qual é o problema da inferência de proteínas. E se algum de vocês está fazendo
a proteômica bottom-up, já olhou dados de proteômica bottom-up. A gente tem lá no final, quando você recebe o seu dado, depois que você fez toda a análise e pegou o número de proteínas, o número total de proteínas não é um número total de proteínas, né? É o número total de grupos de proteínas que você consegue. Você pode tirar o número total de peptídeos únicos ou de peptídeos proteotípicos para saber o mínimo número de proteínas que estão explicando ali aquela possível análise, certo? Mas esse geralmente é um número menor do que o número total de grupo de proteínas que você conseguiria, ou dependendo dos filtros que você está utilizando. E da onde vem isso, né? Então, eu vou mostrar um exemplo bem simples aqui para vocês. A gente tem uma proteoforma aqui que eu vou chamar de canônica, uma proteoforma que eu vou falar que ela tem uma variação de sequência, ela tem dois aminoácidos aqui que são modificados, esse aminoácido laranja que era verde, esse aminoácido amarelo que era rosa, e a gente tem a mesma sequência da forma canônica, mas com duas modificações pós-traducionais. Vamos pegar essas três proteoformas, vamos digeri-las, vamos levar para LC-MS e vamos assumir que a gente conseguiu identificar todos os peptídeos dessas três proteoformas, o que geralmente não é o caso. Você vai conseguir peptídeos, mas você geralmente não tem 100% de cobertura, certo? Quando você está fazendo bottom-up, proteômica do tipo bottom-up. Então aqui a gente conseguiu identificar os 8 possíveis peptídeos que essas proteoformas teriam. E agora eu identifiquei os peptídeos, e agora como é que esses peptídeos estão ligados entre si? Se eu tentar combinar esses peptídeos, eu posso chegar a 16 diferentes proteoformas. E dessas 16, quais são as que eu tenho dentro da minha amostra? Eu não sei. Eu sei que eu posso ter 16 possíveis, porque eu não sei como esses peptídeos estavam ligados entre si para remontar a minha proteína, ou as minhas proteoformas. Eu partir de 3 e no final eu posso ter 16 possíveis. Então, fazer a análise do tipo top-down, eu começo com as 3 proteoformas, geralmente se faz uma separação offline. Vamos imaginar que nessa separação offline eu consegui separar cada uma dessas proteínas, mas mesmo se eu não conseguir separar cada uma dessas diferentes proteínas ou proteoformas e for por LC-MS, a diferença de massa dessas proteínas vai me dar, ou dessas proteoformas, vai me dar espectros diferentes ou picos diferentes. Quando eu faço LC-MS, talvez eu consiga separar pela cromatografia de fase reversa do LC-MS. E se eu fragmentar cada uma dessas diferentes, eu consigo ter o espectro de fragmentação para identificar cada uma delas. Eu tenho a massa intacta de cada uma delas, e no final eu só identifiquei 3 proteoformas únicas. Eu tenho a informação fidedigna do que eu tinha no começo, é o que eu consigo no final, consigo dado quantitativo, dado qualitativo. Fazendo bottom-up, eu consigo fazer identificação de proteoformas? Consigo, em casos específicos, onde você tenha os sítios únicos de modificação, e você tenha só um peptídeo que vai ter aquela modificação, ou que não vai ter aquela modificação, ou combinados dentro daquele peptídeo, você consegue tirar essa informação também das proteoformas. Existem alguns outros métodos que podem ser utilizados para tentar diminuir esse problema da inferência e assinalar quais são as proteoformas baseadas nos peptídeos, mas geralmente esse não é o caso dos trabalhos mais comuns. Então aqui eu tenho um workflow ou um esquema mostrando, se eu partir da mesma mistura de proteínas, o que eu consigo no final, quais são meus outcomes, se eu estiver fazendo bottom-up, eu tenho os números de acesso, ou seja, eu consigo te dizer quais são os genes, que são, ou as proteínas, que são grupos de proteínas que estão sendo identificados nessa amostra, mas se eu fizer a proteína top-down, eu tenho as proteoformas e as proteínas, os números de acesso que são identificados. Então, eu posso ter a proteína, o que a gente chama de nível de proteína, né?
que são os números de acesso, e todas as proteoformas que estão ali dentro. Essa informação é muito mais completa, tem muito mais biologia atrás dessa informação, porque você sabe, ok, eu tenho essa proteoforma que está fosforilada nessa posição, 50%, os outros 50% da proteína não são fosforilados, eu tenho 90% fosforilado e 0%, ou quase 0%, muito pouco não fosforilado, e essa é a diferença de dois estados, um é com a doença, o outro é sem a doença. Então é muito importante ter essas informações. Então, uma das informações mais importantes dessa aula de hoje é que o que a proteômica top-down estuda, que são proteoformas. Tem que ter isso sempre em mente quando a gente está falando de proteômica do tipo top-down. É que a parte mais importante aqui são as proteoformas, e a gente está estudando proteoformas. A gente também consegue o número total de proteínas, mas esse não é o dado mais importante. Desses experimentos, e sim a quantidade de informação maior biológica que você consegue dessas proteoformas. E por que, então, que é importante estudar proteoformas, né? Existem vários estudos já mostrando que algumas doenças ou alguns estados que não estão em equilíbrio, você tem são causados por proteoformas diferentes. Então, se a gente olhar e voltar no tempo, né, 10, 20 anos atrás, quando a proteômica estava começando, um dos grandes promessas da proteômica lá no começo era que, ok, agora a gente tem uma técnica muito potente, muito sensível, e a gente vai conseguir identificar o estado, fazer comparações do estado fora de harmonia, né, o estado doente e o estado saudável da maioria das doenças, de todas as doenças. A gente vai identificar quais são as proteínas que estão sendo desreguladas, tanto para cima quanto para baixo, up ou down, reguladas, e vai ter milhares de biomarcadores, novos biomarcadores, e a gente vai conseguir várias respostas. A gente já está 20 anos aí e foram poucos os marcadores ou biomarcadores que a gente conseguiu desenvolver. E esse processo também foi a genômica também veio muito forte nisso. Não, agora que a gente tem todo o genoma, a gente vai poder determinar quais são as doenças e o que acontece. E a genômica é muito boa e muito potente para determinar alterações no genoma que podem levar a estados, a doenças, mas a maioria das doenças não estão relacionadas não são mutações que você fica doente por conta daquela mutação que você tem. Você está no estado doente por conta daquela mutação, né? São doenças raras, geralmente, que acontece isso, a maioria da população não tem. Mas o que a gente acredita é que a maioria dessas modificações, a maioria do que leva você a esse estado de doente, não doente, saudável e doente, está relacionado a modificações pós-traducionais, e o estudo de proteoformas é o estudo que vai contribuir mais para a gente entender essa variação entre uma pessoa e outra, do que um fica doente e o outro não ficou doente, e aonde é que está essa variação que a gente ia novos biomarcadores para doenças específicas. Então, agora no final, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que estão importantes dentro da proteômica top-down. O primeiro trabalho que eu gostaria de apresentar, que eu vou estar mostrando, é o primeiro trabalho que que fez quantificação, label-free e diferencial da proteômica do tipo top-down. Todos os trabalhos antes esse trabalho de 2017, eles tinham algum nível de quantificação, mas um nível bem arcaico de quantificação.
E esse é o primeiro trabalho onde foi feito um estudo bem, e uma determinação e discriminação bem grande da parte quantitativa. É um trabalho do grupo do professor Neil Kelleher. E o que eles fizeram? Então, eles aplicaram, desenvolveram a técnica, eles utilizaram dois estados. Isso aqui é a levedura que era knockdown, uma levedura que não era knockdown, foi um gene de acetilase de histona. Você faz uma separação de 0 a 30 kilodalton. A técnica ainda tem algumas limitações quando a gente está fazendo proteômica top-down. A gente consegue ver proteínas de forma muito mais clara e fácil, proteínas até 30 kilodalton, especialmente quando você está fazendo essa high throughput análise de high throughput. Você consegue ver melhor proteínas até 30 kilodalton. Técnicas que não são high throughput, você consegue ver proteínas que até 50 kilodaltons de maneira desnaturante. Mais de 50 kilodaltons, geralmente você tem que ir para uma meta nativo. Já são algumas das limitações que a gente tem, além da separação, que os métodos de separação não são tão bons quanto do que para peptídeo, né? Aí aqui eles usam um espectro de MS1 para fazer a quantificação, um espectro de MS2 para fazer a identificação, e vocês trabalham com proteômica, geralmente já viram um canopote. Geralmente o jeito mais fácil de fazer isso seria com os peptídeos. Você está fazendo bottom-up. Também é possível fazer se você fizer a inferência das proteínas, com as proteínas. E aqui a gente vê que a gente tem diferentes proteoformas tendo up ou down reguladas, dependendo se estão no núcleo ou no citossol. E algumas delas foram significativas dentro desse sistema. Rafael, aqui é o Giuseppe, tudo bem, Rafael? Oi, Giuseppe, tudo bom? Só temos mais 2 minutinhos. A gente cobre esse daqui e termina. Aí, aqui o que a gente faz na proteômica, no final a gente tem esse exemplo aqui, que são essas histonas, histona H2B1 e H2B2, e aqui a gente vê que tem uma combinação de diferentes proteoformas que vão para cima ou que vão para baixo, dependendo da condição. Na condição I-type, a gente vê que tem predominância da histona H2B2 acetilada, uma acetilação. Se a gente tem o knockout, a gente vê que muda os ratios. A gente tirou a proteína que removia, que desacetilava, a gente vê que aumenta esse número de acetilação na proteína knockout. Então, esse aqui é um exemplo claro e clássico de te mostrar que as proteínas estão indo para si, proteoformas aumentando ou proteoformas diminuindo, dependendo da concentração e do evento. E seria muito difícil de determinar se a gente estivesse analisando somente os peptídeos. E aqui são a combinação de duas acetilações, mesmo não sabendo onde elas estão. A gente veria peptídeos aumentando aqui, mas a gente não saberia aonde, e nem a combinação. Podia ser simplesmente aumentando com uma, só um. E é isso. Tem que mais slides, mas a gente para por aqui. Espero que tenha dado para dar uma ideia bem ampla e geral do que a proteômica top-down é e como ela pode ajudar nesses diferentes cenários, né? Obrigado, Rafael. Magno, tem algumas perguntas aqui, Rafael. Palestra excelente. Obrigado, José. Olá, Rafael, parabéns aí. Valeu, Magno. Palestra. Ontem a gente viu o Lugão comentando um pouquinho das perspectivas de Charge Detection, Mass Spectrometry. Eu acho que isso para top-down, eu acho que é uma coisa revolucionária mesmo.
E como você já trabalhou com isso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa técnica para os alunos e desse um pouco esse olhar das grandes perspectivas que a gente tem e as limitações. O CDMS, né, Child Detection Mass Spectrometry, ele é o jeito mais fácil de conseguir decomplexar o seu espectro, né? Geralmente a gente faz análise no espaço massa sobre carga. A gente não tem um espectro real, né, de massa quando a gente está fazendo espectrometria de massa. A técnica de CDMS, ela te dá um espectro real, porque você detecta carga e a massa ao mesmo tempo, então você já tem um espectro deconvoluído no final. É uma técnica que você pode trabalhar com proteínas ou complexos proteicos, pode determinar a massa inteira de uma partícula viral ou de um vírus inteiro. Já tem trabalhos mostrando que é feito com bacteriófago, a massa de um bacteriófago inteiro por CDMS. É uma técnica que geralmente é mais sensível do que a técnica normal que a gente usa, por utilizar single ions, ou analisar um íon de cada vez. Ela é mais demorada para se fazer, a gente não tem como fazer high throughput ainda, mas você consegue aumentar a cobertura, o range de cobertura e descomplexar o seu espectro quando você está fazendo análise só de massa, não só de massa-carga. Você pode fazer MS2 também, mas você tem que isolar, geralmente você tem que isolar a proteína que você está trabalhando. Ou se você estiver trabalhando com um complexo de proteína, uma proteína complexa, é fácil de tirar o MS1, mas depois você não consegue fragmentar cada uma delas. Dá para fazer fragmentação também, e já existem trabalhos mostrando como fazer, o Neil está trabalhando bastante com isso ultimamente, e vai ajudar a aumentar o range, ajuda a aumentar o range, dos 0 a 30 kilodaltons, pode ir a 1 megadalton, principalmente para as interações e para amostras que são mais complexas, né? Você pode ter uma proteína que tem 10 sítios de glicosilação e com uma complexidade tão grande que você não consegue determinar a massa, e nessa técnica você consegue determinar a massa de cada uma dessas diferentes proteoformas. Mas essa sensitividade é mais sensível, né? Você está analisando single ions, mas é uma técnica que demora mais para se fazer, você precisa coletar bastante dado, ou você precisa de um instrumento personalizado. A Thermo vende CDMS como Direct Mass Technology, mas demora para você fazer aquisição também. Então, tem esses drawbacks. Não é só a mil maravilha. Não funciona acoplado com cromatografia, funciona só injeção direta, uma por vez. Obrigado, Rafael. Tem várias perguntas no chat, se depois você puder responder. Eu posso responder sim. Obrigado. Mais um aplauso para o Rafael. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vamos ver vocês. Palestra excelente.